Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do HackerCast. Para quem não me conhece, meu nome é André Martinez, eu sou o fundador e CEO da HackerSec. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do HackerCast. Eu sou André Silva, diretor de operações na HackerSec, e hoje nós estamos recebendo mais um convidado especial. O Hamilton, seja muito bem-vindo, Hamilton, ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. E até antes de continuar, queria agradecer ao Bira, do CTI BR, por ele ter Bacana. indicado para mim estar aqui hoje. Pô, que legal, legal. Bom, vai ser um papo muito bacana, a gente sempre traz pessoas aqui especializadas no que fazem, e hoje é o Hamilton, né, hoje está aqui com a gente. E vamos falar de cibersegurança ofensiva. Hamilton, começa falando. O que gerou essa paixão por cibersegurança ofensiva? Como que foi? Como que você começou, entrou no mercado? Cara, esse negócio de cibersegurança, eu nem falo cibersegurança, né? Porque eu sempre fui apaixonado por essa parte de hacker, hackear. Aham, É os filmes, né? Isso daí é sim. coisa de moleque. Aham. E aí eu comecei a desenvolvendo, né? Aí eu vi que era possível fazer com computador e tudo mais. E um dia eu cheguei na época do Hasta la Vista, Yahoo, o Google estava começando e tudo mais, digitei a palavra hacker, fiz download de tudo e comecei a entender como funcionam as Você era coisas. E muito novo? ali, cara, eu comecei acho que com 16, 15 anos. Então, Ah, não é nem tão novo assim, sim. perante outras pessoas, né? Hoje em dia. Mas já Sim, bacana. era bacana demais, nossa senhora. E aí, qual que foi a primeira hackeada ali que falou, não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto. Então, eu acho que eu peguei a época que começou a brincar de fato, que você vê que funcionava, era a época dos Trojan. É Tinha legal. o Sub7, Backoffice, WinCrash. Lembra do Turcogen, ProHat, Então, que era... ele era mais atual ainda. Eu É, peguei o pessoal, o caramba. NetBuzz, então ali, tipo assim, você colocava um scan ali no range de IP, era muita gente, muita Sim, coisa. Aí você ficava abrindo CD, vendo câmera e tudo mais, né? Então era sim, divertido. sim, legal, legal. E nessa época, né, como que você enxerga a tecnologia naquela época, as vulnerabilidades naquela época, né, que existiam, baseado nas limitações da época, e o que você acha que mudou hoje, comparando aquela época com o cenário atual? Eu acho que é assim, em termos de vulnerabilidade, se você analisar hoje a quantidade de máquinas, a quantidade de invasão, etc., é muito maior do que antigamente. Todo mundo fala que antigamente era mais fácil. As vulnerabilidades eram mais simples, Uhum. mas assim, vamos dizer assim, os estragos, as coisas, eram tipo, eram menores num sentido. Então, Sim. assim, eu não vejo muita diferença. Mudou muita tecnologia, mas se você vê o prático mesmo, o underground, o mundo prático mesmo, tanto antigamente como hoje, o estrago é grande, com, lógico, vulnerabilidades. Antigamente era mais simples e hoje um pouco mais complexa, mas a demanda é a mesma. E atualmente, né, Milton, o cybercrime, ele basicamente ele virou negócio, deixou de ser uma brincadeira, naquela época que nem você falou que a gente brincava ali de enviar um exe, enviar um trojan para tirar um sarro com um amigo, e hoje de fato virou negócio. Hoje as gangues cybercriminosas estão lucrando com os ataques, né? É, exatamente. E eu peguei uma fase que é a parte de transição dessa época, que teve uma galera que foi para o mundo corporativo, teve uma galera que foi para o underground, na parte financeira. E eu falo para todo mundo que, tipo assim, muito raros, muito pouco deles mesmos quis ir para o mundo underground. Uhum. Foi por problemas financeiros. Só que quando você entra no cybercrime, o dinheiro que você ganha é muito alto. É. E aí o pessoal continuou. Então, assim, a galera só gostava realmente de invadir. Eu conheci, assim, no começo dos anos 2000, sei lá, até 2006, 2010, alguma coisa assim. Cara, raros caras que mexiam com cybercrime de fato. Uhum. E isso quando a galera era adolescente, era mais novo, aí quando precisaram de viver o mundo real, que é ganhar dinheiro, aí uns não conseguiram emprego, porque não tinha faculdade, não tinha Uhum. nada, e entraram no cybercrime. Então foi uma assim, eu digo sempre que foi uma demanda do país que forçou o Brasil a seguir nesse sentido, essa molecada. E querendo ou não, eu até comento isso lá no meu LinkedIn, tipo, quando eu falo cybercrime, ele fatura mais que o mercado de cibersegurança em si. O pessoal não tem ideia dessa proporção, né?
Não tem ideia. Então, se você analisar o contexto geral, é uma coisa monstruosa mesmo. E o Brasil, eu falo para todo mundo que o Brasil está no topo de Rússia, leste europeu e Brasil no cybercrime. Porque, assim, cybercrime não é só técnico. Quem é técnico dificilmente vai prosperar no cybercrime. Porque é uma área que eu falo para todo mundo, inclusive até na área corporativa de segurança, empresa de segurança, que as pessoas têm que entender que por que que o cybercrime underground prospera? Porque o operacional deles é excelente. E isso que é o principal da coisa do hack, do underground, o operacional. A parte técnica, se você analisar, vocês, como mexe com essa área de segurança, vocês analisam, você vê que a parte técnica não é tão complexa. Mas se você pegar o operacional, como aquilo funcionou, vai desde a parte de dinheiro, laranja, a parte técnica, pessoas em conjunto ali, a confiança. Então é uma coisa assim que funciona. Colaboração, né, que tem entre os grupos, entre... E tempo. Para eles não tem tempo. No mundo corporativo hoje você trabalha a nível de tempo, eles não têm Sim, tempo. é verdade. Então é uma coisa que eu falo que ainda. Eu acredito que as universidades, certificação, NIST, OASP, etc., tá errado. Inclusive, eu conversei com um cara brazuca que tem acesso aos caras direto lá. Não vou citar o nome dele, mas eu acho que a galera deve conhecer que ele é bem famoso. Eu fiz uma pergunta numa palestra sobre isso daí, né? Que, assim, por que que nessas normativas, nessas organizações, eles não demonstram o operacional? Ele ficou pensando, ele falou, cara, são dois motivos, talvez. Ele falou, uma é porque eles não entendem, e a outra porque eles acreditam que isso poderia ensinar outras pessoas a cometerem Sim. crime, que eu acredito que não seja verdade. É, Porque a informação é o que ajuda. E como eles não sim. têm, então eles não entendem como funciona o operacional do underground mesmo. E não tem como você replicar um ataque de verdade se você não faz isso, né? Se você não Exatamente. opera de verdade igual a eles, né? Exatamente. É, Então, você tocou num ponto que nós conversamos todas as semanas, semanalmente, né? Ah, e que muitas vezes algumas empresas chegam com demandas na área de cibersegurança, até clientes nossos, e eles não têm essa noção e muitas vezes eles focam apenas nas metodologias e nos frameworks. E uma coisa que nós comunicamos para o mercado, tanto o André no LinkedIn dele, ou no meu LinkedIn, e nos nossos conteúdos, é que o cybercrime ele não segue metodologia. Ele não vai seguir um padrão pré-estipulado para comprometer uma organização. Não vai seguir um framework. Então, exatamente. esse é um ponto muito específico e que muitas empresas têm que se conscientizar a respeito disso. Eu vejo um problema nessa parte aí que eu falo que eu sempre coloco o nome, os gestores, né? Que vai desde coordenador até, vamos pôr até um diretor, vamos pôr assim, né? Que acredito que se o dono da empresa viesse conversar com a empresa de segurança para explicar para ela como é a coisa real ali, o porquê do teste, etc., acredito que ele iria realmente fazer um teste, uma equipe de segurança, um setor de segurança de verdade. Aí o que acontece? Hoje nós estamos num problema corporativo ali, onde cada um tem sua entrega, que é o importante é cada um fazer a sua e não importa a empresa. Você só quer manter o seu trabalho, a sua vida, pagar suas contas. E isso para mim está sendo um problema. Por quê? Porque hoje, por exemplo, você pega um gerente, ele vai demandar um pen test ou instalar um SOC, alguma coisa assim. O que que ele precisa saber? Pô, o que que meu chefe quer? Então, pô, eu peguei uma empresa de nome, eu peguei um valor baixo e estou entregando. Acabou. Para o chefe dele, isso é o que foi necessário para dar uma entregável que o chefe dele vai passar para cima, vai passar e vai Pra indo manter o emprego dele. para manter. Então, eu É, acho que esse é o problema do mercado hoje. sim. Não é efetividade de fato mesmo. Tem empresas de segurança que eu conversei com o pessoal que eles literalmente, tipo assim, cara, nós colocamos nosso valor, que é literalmente 4, 5 vezes o que o mercado oferece, mas como nós já temos um mercado forte, nós colocamos. Se a empresa não quiser, o problema é dela. Nós, Uhum. tipo assim, não temos mais paciência de lidar com as empresas que não querem pagar, que vai gerar muita dor de cabeça e a sua própria imagem da sua empresa acaba sendo denegrida por isso. Então, os caras pegaram um pedacinho do mercado com valor acima e tá ali, sabe? Então,
eu falo que é um problema das gestões isso daí. É um problema de maturidade no nosso país, de fato, né? Porque eu acho que vai muito daquilo que, tipo, as pessoas não entendem cibersegurança de verdade. Eu acho que tem ainda CIO, CTO, entendem de tecnologia, entendem de soluções, mas cibersegurança é um mundo diferente. Porque cibersegurança você não pode ficar limitado a comprar um firewall, a comprar uma solução de monitoramento. Que nem você falou, o cybercrime ele não vai se limitar quando vai fazer um ataque não, eu vou respeitar a regra do firewall. Então se o firewall me bloquear, eu vou parar por aí. Não é assim que funciona. Sim, Você sabe que Zero Day de Firewall sai todo dia. Todo dia sai Zero Day de Firewall. Então o seu Firewall é só uma perfumaria para te proteger de cybercriminosos menos sofisticados, com menos experiência. Agora, se você pegar uma gangue de cybercriminosos que tem realmente experiência, o Firewall é só um detalhe. É exato. só um detalhe. E você colocou o Brasil, assim, lógico que no contexto global no Brasil realmente tá bem confuso, né? Mas que nem um amigo meu amigos na Europa, por exemplo, lá, assim, a regra, você é obrigado a contratar empresas de nome. Cara, e é assim, na Europa, se você for fechar compliance, fechar normativas, alguma coisa, você é obrigado a pegar empresas de nome para isso. Uhum. E áreas de segurança, que tem amigos que querem abrir empresa de segurança, alguma coisa lá, não consegue, porque tem toda uma bolha para você estourar na Europa. Agora você pensa, vamos ver o mundo real hoje, recente aí, guerra da Ucrânia e o Ocidente, da Rússia com o Ocidente. Cara, a Rússia praticamente invadiu a Europa inteira e os Estados Unidos inteiro, desde governo, Departamento de Defesa, etc. E na Europa, quase todas as grandes corporações. Uhum. Porque os caras têm essa. É, é, Engessado ainda, é né? engessado É. e aquela história é financeiro, né? Não adianta. E digo até mais, Hamilton, essas grandes consultorias que dizem ser especialistas em tudo, não são especialistas em nada. Principalmente cibersegurança. Não vou citar o nome, mas tem consultorias gigantescas, as maiores do mundo, que nós vimos só esse ano. Eu já vi esse ano 2 vazamentos de dados. Sim, 2 vazamentos de dados. Ou seja, você está vendendo cibersegurança para as empresas, sendo que você está sofrendo ataque constantemente. Então você não é bom no que você faz, isso é óbvio. Porque quem faz tudo, no final das contas, não faz nada. Então, esse erro que o mercado europeu comete é algo que não pode ser cometido aqui. Eu vejo que algumas empresas também cometem aqui, algumas grandes, mas ainda dá tempo de corrigir por ser um mercado um pouquinho mais atrasado, por ser um Uhum. mercado que está entrando em maturidade agora. Mas assim, o fato é o seguinte: se eu estou comprando de uma empresa que diz fazer tudo e eu vou comprar um pacote, eu não vou receber nada. Sim, No final das contas, essa é a verdade. Não tem especialista em tudo. Ou você é bom em alguma coisa e é especialista naquilo e vai fazer uma boa entrega de qualidade, cobrando também o que vale. Né? Não adianta você se dizer especialista e cobrar barato, porque uma hora a conta não vai sim, fechar. Já falei sim. isso em outros episódios, inclusive, né? Então, assim, a realidade é essa. Tem que ser o certo pelo certo e você é especialista em cibersegurança. Legal, vou contratar uma empresa especialista em cibersegurança porque eu estou precisando disso. Essa empresa que eu estou contratando, é especialista em defesa. Bacana, vou contratar essa empresa porque ela é especialista em Uhum. defesa, em soluções de defesa ou resposta a incidente. Vou contratar uma que é especialista na parte ofensiva. Porque dentro de cibersegurança existem outras áreas de Sim, especialização. sim. E é esse outro entendimento que o mercado ainda tem que começar a entender, né? E hoje o problema é que não falo só de cibersegurança, todo setor, né? Quando você cresce, você sempre vai ter falta de mão de obra. É. E aí que tal, eu sempre dou a dica para todo mundo. A questão é quem está contratando, conversar com a empresa, com o técnico, para entender se o cara é bom, se a empresa tem boa proposta e tudo mais. Então eu sempre falo assim o certo é contratar empresas sempre menores, porque ali elas estão começando, elas estão dando gás todo e tem pessoas realmente especialistas que estão querendo crescer. O problema é quando você cresce, e aí você vai procurar especialista onde? Porque toda empresa grande, grande parte delas, sem citar nomes, mas acho que todo mundo conhece, quando você vê o pentest deles, pega um relatório deles, você vê, meu, É um scan, o né? Não é um valor pentest. cobrado foi absurdo, não encontraram nada. Eu cheguei a fazer testes com uma empresa muito foda que fez o pentest, da mesma empresa que nós fizemos. Uhum. A empresa não corrigiu. O engraçado é que eu olhei o relatório, tanto o meu que eu fiz como o dela, cara, era exatamente igual. Então, tipo Uhum. assim, são empresas menores que têm, por isso que eu falo, quando for contratar, aí teria que, aí seria um problema entender se a empresa tem técnicos competentes. Também, é.
Porque geralmente as grandes, quando vai fazer algum contrato grande, alguma coisa, coloca o principal técnico dela para conversar, para vender, só que quem vai realizar o teste vai ser Porque esse principal já está congestionado. tá congestionado. É. Esse é o problema hoje. Então a dica é sempre contratar empresas menores. Esse seria o ideal mesmo. Eu lembro até hoje, acho que foi uns 6 anos atrás, né? 6 anos atrás, chegou um cliente para nós e falou assim: eu quero contratar vocês porque vocês ainda são pequenos e eu sei que vocês vão fazer um bom trabalho. É. E aconteceu isso com a gente. E Uhum. estão com a gente até hoje. Até Boa. hoje. E é algo que eu sempre falo aqui para todo o meu time. Pessoal, a gente tem que focar no que a gente é bom. Porque já vieram perguntar pra gente: por que vocês não abrem SOC? Por que vocês não criam alguma solução de firewall? Falei, pessoal, a gente tem que ter foco em cibersegurança ofensiva. Se a HackerSec é focada nisso, a gente vai desenvolver nosso time para continuar fazendo isso e melhorando isso. Uhum. Se a gente desvia o foco, beleza, a gente pode até crescer mais, faturar mais, virar uma big consultoria, mas e o entregável? Exato. Será que vai ser suficiente? Porque a gente entra em uma era que o pessoal ainda não percebeu, com essa chegada de inteligência artificial, é uma nova era, que vai além da área da internet que nós conhecemos. Então vai ser uma revolução ainda maior. Sim. E eu vi até uma notícia recente, acho que foi ontem ou hoje de manhã, que a Amazon já começou a testar robôs para entrega. Uhum. E aí você pensa, o robô está conectado em algum lugar. Sim, sim. Ele chega até a porta da sua casa. Bom, aí a imaginação tá nos filmes também, né? Que nem o André sempre fala, se tá no filme é porque em algum momento aquilo ali vai acontecer. Sim. Essa é uma coisa que a gente sempre fala e quem da área de tecnologia sabe. Nada está nas séries e filmes à toa. Saiu de algum lugar. Um outro ponto também para a gente trazer aqui de reflexão eu queria entender por que o pessoal contrata o profissional ou contrata a empresa para realizar um teste e aí quando você reporta riscos, vulnerabilidades ali que vão ajudar a empresa a evoluir mais a maturidade dela, melhorar os processos, muitas vezes pessoas dentro das empresas, ou até a diretoria da empresa, cria uma certa barreira, fica com raiva. Então, na verdade, assim, você foi contratado para isso. Então, isso aí tem que ser visto como algo de início ali preocupante, lógico, porque ninguém quer ter vulnerabilidade, mas a empresa tem que ter a maturidade de absorver isso, usar isso como melhoria. E aí muitas empresas parecem que voltam para trás ou desistem de continuar evoluindo a maturidade Uhum. quando recebem esses resultados. Sim. Você já passou por situações Já. assim? Já e são dois pontos muito importantes nisso que você está falando. Uma é para quem contratou o pentest. Se foi, exemplo, no máximo até um gerente ou um coordenador, esse cenário que você colocou para acontecer é gigantesco. De o negócio não prosperar, não andar, porque o cara não tem força política. Agora, se veio de um CEO ou o dono da empresa, ou presidente, a probabilidade disso prosperar e dar certo dentro da empresa é gigantesca. Então você já vê que já são hierarquias e onde a coisa está chegando. E a parte principal, que eu falo que falta muito no mercado, é tipo assim, você foi lá e fez um pen test, encontrou as vulnerabilidades. E aí eu falo que a parte técnica, para mim, é 30%. Os outros 70% é o relatório escrito, mais a apresentação. Que aí vem a desenvoltura de você colocar aquilo ali, que assim, ao longo do tempo que você foi conversando dentro da empresa, com as pessoas, coordenador, diretor ou técnicos, você tem que sentir como que funciona a empresa, quem são as pessoas que você está conversando. E ali você vai desenvolver o relatório de acordo com essa empresa e colocando as criticidades de acordo com o que eles entendem. Então é algo muito pontual e cirúrgico. Então é política e você compreender a coisa ali. Agora, isso é vivência, você não tem como Sim. se aprender isso. Então é muito assim de você. É que nem eu conversei uma vez com os caras que tá nas empresas top aí, que o dono da empresa que escreveu o relatório. Eu não vou citar o nome, mas é a empresa mais famosa aí, das mais famosas. Porque não tinham, são técnicos fudido, cara foda, só que na hora de passar informação e escrever um relatório, não tem a mina, não sabe lidar com pessoas, situação, Não consegue transferir a parte técnica para o risco pro risco. Do negócio, né? do Então, negócio. e risco e negócio, cada empresa é um contexto diferente. É. Se você olhar risco e negócio no que aprendeu na faculdade, alguma coisa assim,
vai dar errado. Agora, se você entender isso e entender o que que a empresa está precisando e traduzir aquilo, aí o negócio dá certo. É muito política, Sim, sim. muito política. Exatamente, porque você tem que falar a mesma língua do que o cliente. Porque, beleza, eu tenho dois clientes aqui, um do setor logística e outro, sei lá, do setor de saúde. Uhum. Os ambientes são semelhantes, as vulnerabilidades são semelhantes, mas a forma que você vai comunicar é diferente para E ter um isso é o entendimento. mais É, importante, mais importante. porque aí sim você consegue falar a mesma língua que o cliente e acaba sendo até mais fácil para você convencer a correção, ajudar na correção, tudo acaba fluindo mais, né? Sim, Esse é o sim. fato. Ou flui ou barra de vez, porque os caras É, aqui, tipo, o cara, opa, é um risco pro meu cargo aqui, onde eu tô. Então o tem essa cara também. simplesmente Sim, sim. exclui a empresa. Eu até já faz um tempo já que fiz um post no LinkedIn falando, gestores não querem colocar o deles na reta. Bombou esse post aí, né? E eu falei sobre isso daí. Falei assim, não adianta você não querer colocar o seu na reta agora, depois de uma auditoria de cibersegurança, querendo esconder vulnerabilidade ou não mostrar o relatório pro seu superior. Não adianta você fazer isso agora, mas vai chegar lá no domingo, quando você estiver com a sua família lá de tarde, no churrasco, e vai ter um incidente. Uhum. E aí quem vai ser cobrado vai ser você. Fala, e aquela auditoria lá que você fez lá, que você não me mostrou o resultado? Ou você me mostrou o resultado e falou que tava tudo seguro. E aí? Como que a gente foi invadido agora? E aí a cobrança vem mais forte, porque isso acontece. Acontece. E eu tô pegando no pessoal no mercado, que são os gestores, cara, eles se especializaram nisso daí. Eles sabem que vai dar ruim, só que eles se especializaram em prolongar a sua vida na empresa. E, cara, é política pura. Os caras são foda. A empresa Cara, sai perdendo, sai, sai sai, prejudicado, mas o sai, cara perdura na empresa. sai. Então Mas é uma uma briga hora vai complicada. chegar no, Vai, em quem é chefe de verdade, e vai. ele vai começar a cobrar em nível de hierarquia, até chegar nesse cara aí, vai descobrir quem é que tá causando o Exatamente. problema. Uma hora vai chegar. E aí vai ser pior, porque ele nunca mais vai trabalhar na área na vida. Vai trabalhar no mercadinho, Exatamente. vai trabalhar em qualquer outro lugar. Nunca mais vai trabalhar na área. E tem muitos aí no Exato. mercado, viu? E acontece, e parece que não aprende. E é uma coisa, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que existem grupos de CISOs, grupos disso, daquilo, que a Sim. galera conversa entre eles. Então, tipo assim, que nem nossa empresa, nós estamos bloqueados em duas empresas, que nós sabemos que, tipo assim, nós encontramos tanta vulnerabilidade que fudeu os caras, Sim. ferrou os caras. E nós estávamos numa área que o valor era muito menor que o budget onde estavam os caras. Uhum. E aí, tipo assim, nós vendemos em termos de valor muito dentro da empresa e os caras se sentiram prejudicados. E nós soubemos por meios internos ali, por amizade, que nós estamos cortados. Isso não acontece só com você, então já aconteceu com a gente já umas 3 vezes já, por a gente ter reportado muita vulnerabilidade, eles se sentiram prejudicados. Mas você não contratou isso? Você não contratou a gente para isso? Isso demonstra que o nosso trabalho foi bem feito. Uhum. Mas falou, não, a HackerSeg reportou muita vulnerabilidade. Pega uma menos. Pega uma porcaria. Falando a verdade, você pega uma porcaria que não vai reportar nada e deixa por aí. Sim, Né? sim. E agora eu tenho outro ponto também em defesa dos bons especialistas e dos bons gerentes ou coordenadores, que é uma outra situação que já aconteceu também. Por exemplo, você receber demanda de uma pessoa que está na empresa ali há 2, 3 meses apenas, então ela ainda está aprendendo Uhum. sobre o inventário da empresa, a maturidade, o que já foi feito em cibersegurança e tudo mais, e aí essa pessoa contrata um serviço ali ofensivo para entender os riscos, vulnerabilidades e tudo mais. Aí, quando você finaliza o projeto, essa pessoa apresenta os riscos, fala, ó, eu cheguei aqui há tanto tempo, tal, tá acontecendo isso, a gente precisa melhorar isso, tem várias vulnerabilidades. E após isso, que essa pessoa até o momento está fazendo um ótimo serviço, a empresa vai lá e desliga essa pessoa que acabou de contratar. Essa pessoa que estava tentando seguir Aham. o caminho correto. E a gente já viu em alguns casos demitir o departamento inteiro. Sim, sim. E talvez o chefe de verdade nem ficou sabendo. Nem ficou. O que fez isso foi estar abaixo dele para não comprometer o cargo dele. Aham. É isso Né? aí. Não é isso que acontece? Recentemente, talvez o pessoal até vê, vai saber que estamos falando dessa empresa, né? Mas nós tínhamos um contrato de 3 anos, eles encerraram o contrato porque a empresa sofreu algumas fraudes.
E, tipo assim, desde o começo, todas as vulnerabilidades que existem, nós apontamos, todas que você possa imaginar, nós apontamos e nunca foram sanadas praticamente. Só que quando começou a acontecer as fraudes, começou a bater nos acionistas, a bater no pessoal que estava. Então, a demanda veio de cima, e aí, literalmente, a área de TI quase inteira foi demitida. Inclusive, nós somos juntos. Só que, tipo assim, nós estávamos nos ajudando ali do começo. Mas qual que era a questão? A questão da alta gestão vamos apagar isso da história, porque já o pessoal não pode mais lembrar. Então, vamos dizer que se deixam nós lá dentro. Tem uma coisa lá que toda hora vai ficar lembrando que alguém estava apontando ali, estava apontando aqui. Então, eles literalmente cortaram todo mundo. Então, justamente para colocar debaixo do tapete, né? Tá se resumindo em política, né? Exatamente. Basicamente, É essa política conversa. só. É política. Porque querendo ou não, você precisa disso para manter o negócio seguro e você precisa disso para manter também tudo meio que transparente. Uhum. Transparente de fato. Porque se você não faz isso, uma hora vai aparecer. Então, é que nem eu sempre falo aqui, a gente sempre comenta. Pessoal, vocês têm que ser transparentes com o cliente sempre. Se o cliente tem lá 500 vulnerabilidades em aberto, tem lá vulnerabilidades que estão em fase de correção já faz meses, isso tem que ser reportado de Uhum. forma transparente. Fala, a gente reportou essas vulnerabilidades já faz todo esse tempo aqui, vocês ainda não corrigiram, vocês estão precisando de ajuda, a gente oferece o suporte. Isso é transparência. A nossa parte a gente fez. Sim. Se tem alguém lá no meio da empresa querendo prejudicar a empresa para segurar o cargo dele, a empresa também tem que descobrir isso, porque se não for descoberto, uma hora o impacto, o risco vai ser ainda maior, né? Na hora que você sofre um incidente de fato, aí o risco é maior, né? E você não pode avisar os outros gestores que você está bypassando hierarquia, né? Então você Exato. tem que ficar nas. E uma coisa que nós aprendemos é assim: as empresas querem esconder a vulnerabilidade, as criticidades, o que está acontecendo. Você, como empresa, é importante você registrar tudo e deixar muito bem registrado em e-mail, o que for, porque lá na frente você sabe que vai estourar. É. E se alguém apontar o dedo, você tem todas as provas que Isso. foram avisadas, etc. Então, e hoje, poucas empresas fazem esse tipo de coisa. Então, o legal é que tudo que você achar que é importante, que aquilo não está indo para frente, registra, que esse é o que vai te proteger no futuro próximo. Sim. É bem simples, pessoal. Se você quer manter o seu emprego, a sua vida em paz, você tem que fazer o certo. Desde a hora da contratação, eu vou contratar uma consultoria de cibersegurança, vou contratar alguém para fortalecer meu time aqui. Tudo tem que ser transparente, tem que ser o certo. Não tem como você chegar ali, não, eu vou contratar uma empresa de uma consultoria aqui, pô, esses daqui estão me cobrando 50 mil, esses daqui estão me cobrando 10 mil. Aí você é o esperto e vai lá querer comprar o de 10 mil, sendo que o mesmo serviço, um tá 50, a média do mercado tá 50, 40, você vai lá e compra o de 10? Então não tem milagre. Isso eu já falei aqui quantas vezes, né? Quantas vezes. Porque a gente acaba chegando aqui numa conclusão que é o seguinte: tem que haver transparência em todo o processo. Desde do processo onde você vai ter um parceiro em cibersegurança, o pós, quando você começa os testes ofensivos ali, tudo tem que ser transparente. Recebi o seu reporte de vulnerabilidades? Beleza, pega o reporte, analisa. Tem dúvida? Não é para se desesperar e deixar para depois. Entre em contato com quem reportou e falar: fulano, eu tô com dificuldade aqui, não consigo corrigir isso daqui, preciso de ajuda. A pessoa vai te ajudar para você corrigir. E passo a passo você vai corrigindo. Não é porque você recebeu 500 vulnerabilidades, 1000 vulnerabilidades, não, puta. É porque a maioria o fato é o seguinte, o pessoal fica desesperado, né? O pessoal fica desesperado e acaba não corrigindo nada no final das contas. Tem que ir passo a passo, é normal, é melhor que você faça isso, né? Às vezes até mitigar certas vulnerabilidades a tempo com um firewall a tempo, mas nunca considerar que o firewall mitigue tudo, porque uma hora o firewall vai falhar também, né? Então basicamente o que a gente fala aqui é transparência que falta no mercado, transparência e maturidade, porque política uma hora a casa cai. Sim. De tanto você fazer política, uma hora a casa cai. E aí já era. E aí você nunca mais, que nem eu falei, eu já vi CISO, já vejo CTO, CIO, direto sendo demitido e nunca mais consegue entrar na área. Nunca mais. Porque os chefões mesmo, eles se falam entre si. Sim, é uma sim. panelinha deles. E é essa panelinha que manda no mercado. Não é a sua panelinha de CIO, a sua panelinha de CTO, não é a sua.
Quem manda são os chefões ali. E se você ferrar com a empresa dele, já era, cara. Você não vai entrar mais em nenhuma. Em nenhuma. Exatamente. E um problema que é essa parte dos gestores, que quando você aponta problema, eles ficam com medo que o pessoal de cima vai falar, cara, mas eu te contratei para quê? Para você fazer seu trabalho. Você não fez aqui, ó, a empresa encontrou um monte de vulnerabilidade. E o problema é esse, que eles têm que entender que por ter contratado, já é um processo já para ajudar, para acrescentar. E que aquilo ele tem que passar pro chefe dele, alguma coisa. Aí ele tem que saber lidar com isso também, né? Exato. Que, cara, eu estou fazendo o meu trabalho. Essa empresa veio para agregar e me ajudar. Exato. Mas a maioria, não sei, de diretores Tem ou medo, né? financeiros, Parece. eles são, acho que não sei se não estão modernizados, alguma coisa assim, que eles acabam chamando atenção, repreendendo o É. pessoal de baixo por não ter entregado feito de forma correta. E aí o Sim, pessoal de baixo fica com medo porque o pessoal de cima cobra muito, sim. ele esconde ou faz alguma coisa negativa. Então, é um processo que está É. com árvore podre, que eu falo, né? E é até bom a gente conversar isso aqui, e a gente conversa, tem até outras conversas em outros episódios, porque não, o que a gente está fazendo aqui é levando conhecimento pessoal, levando fatos que acontecem e falando, ó, o mercado tá assim e tá errado, tem que mudar. Então é algo que tanto a gente fazendo isso aqui é bom, mas o mercado como um todo também tem que fazer isso. Também tem que bater nessas teclas que são assuntos mais, digamos, mais polêmicos, mais firmes, mas tem que ser feito, porque é a única forma do mercado melhorar, da maturidade das empresas melhorarem. É a única forma do nosso mercado crescer de fato. E se o mercado crescer, é bom para todo mundo Uhum. do mercado, né? E tem um outro ponto também, complementando, a pessoa que trabalha diretamente com cibersegurança, não importa se é o analista, se é o coordenador, se é o gerente, se é o diretor. A área de cyber é uma área que ela tem que provar o seu valor. Então, nós só vamos conseguir romper essas barreiras provando o nosso valor não com quantidades, e sim com a qualidade do serviço. É trocando o quantitativo por qualitativo. Então, o quanto que a área de cibersegurança ela agrega de valor para o negócio, quanto que ela traz de retorno para o negócio. Então, isso você só vai conseguir dando um passo de cada vez e fazendo certo. Então, Tem é que saber isso. comunicar isso para alta gestão, né? Hoje o Exatamente. mercado está muito reativo, né? E querendo ou não, como a coisa já está desse jeito, né? O pessoal não aderindo à segurança, e eu falo para todo mundo, então, hoje nós estamos agradecendo os ataques do ransomware, dos russos, de tudo mais, porque, querendo ou não, eles estão ajudando o mercado aí, porque, É. cara, se não fosse eles, o pessoal tava, sei lá, deixava a senha do budget principal da empresa ali em cima da mesa e pronto. Se não Então os deixa ainda, caras né? estão ali querendo de alguma forma, é igual eu falo os defacers de antigamente, que eles invadiram milhões de sites. Se não fosse esses caras, ninguém estaria investindo Esse é o ponto. em segurança. Então, Esse é o é uma ponto. demanda ali, né? Então, Exato, exato. É isso que acontece. Aproveitando que você entrou nesse ponto, como que você está vendo hoje aí essa questão de a parte de fraudes, a evolução das fraudes? Porque muitos ouvintes, né, as pessoas, às vezes nos questionam, nós que somos profissionais da área, mas se a tecnologia está evoluindo, as fraudes estão diminuindo? É. em- É, como que você tem visto isso no dia a dia, em processo de auditoria, uhum. perícia? O que você está achando? Então, assim, só no Brasil é 24 por 7, dezenas de milhares de pessoas fraudando. São fraudes pequenas, que somando dão vários centenas de milhões. Isso assim, no Telegram você encontra 24 por 7 pessoal fraudando. Mas agora vamos falar de fraude mais sofisticado, que é o que está acontecendo no Brasil. E a Rússia, eu sempre falo, é Brasil, leste europeu e Rússia. É os caras mais foda no mundo, por quê? Porque eles têm o operacional do cybercrime muito bem funcional, é uma empresa. E os caras, eles, assim, grande parte das fraudes é através de engenharia social, de conhecimento, de estudo. Então, os caras, às vezes, demora anos para fazer uma fraude, só que é uma fraude de 50, 100 milhões. E como os caras, eles conseguem dinheiro, eles conseguem se capitalizar, então eles criam várias bolhas de anos para fazer uma fraude. E somando,
dá centenas de milhões. Esse ano mesmo, participamos de alguns projetos, ficamos sabendo de outros. Eu já vi que foi mais de 1 bilhão de uma fraude muito simples, que não é simples, todo mundo vê como simples, mas não é, que é a engenharia social, de o cara se passando por técnico ou por outra pessoa da empresa, alguma coisa. Ele conhece quais são os setores chaves da empresa, ou através de corrompendo funcionário, ou inserindo um funcionário lá interno, ou até mesmo corrompendo pessoas chaves na empresa de back-end, de aplicação, de fraude. Eu já vi histórias, né, de pessoas que, para ter um acesso numa grande corporação, ele precisou de 30 segundos para fazer esse acesso, de um acesso de um SSH. Ele recebeu 500, 600 pau. Agora imagine em 30 segundos você receber um dinheiro desse. E aí, logicamente, os criminosos depois, eu não lembro a notícia da época, que foi um valor de 50, 60 milhões que os bandidos fizeram, né? Então, assim, os caras são sofisticados, são uma empresa e eles entendem todo o operacional de financeiro, administrativo, policial. Então, assim, é uma empresa muito bem feita e geralmente esses caras foram hackers. Não é um cara que fala, eu vou cometer fraude e vou contratar um monte de gente para fazer. Não, os caras são hackers e entenderam o contexto e fizeram isso daí. Então, assim, hoje, grande parte das fraudes que nós vemos de milhões, praticamente o cara liga para um setor muito chave na empresa para instalar um remote desktop, TeamViewer, Anydesk e tudo mais, e dali ele consegue ou fazer um pentest e encontrar vulnerabilidade, ou já acessar o back-office ou áreas financeiras diretamente. Tecnicamente é muito simples. Muito simples. Qualquer pessoa vai falar, isso é muito Na simples. teoria, né? Mas para ele ter esse estudo de compreender até chegar nisso daí, é algo gigantesco. É o operacional que eu falo que esse é o principal. Sim. E esse é o que poucas pessoas entendem. Todo mundo só olha, só fala a parte técnica. O operacional da coisa, ninguém fala do underground. Sim. Então é algo que deveria ser colocado em pauta, esse Porque tipo de a coisa. chave tá aí. E digo mais, a gente monitora a Dark Web aqui e direto a gente vê em fóruns, pessoal no fórum mesmo falando, ó, eu pago tanto por um acesso a tal empresa. Sim, Direto, sim. não é? Direto, né? E aí eles até elencam, tipo, RDP, ou às vezes para fechar uma VPN com uma solução de uma empresa conhecida, né? Tem várias empresas que fornecem serviços aí para esse tipo de conexão, a gente não Sim. pode citar aqui, mas você vê como tem uma organização e cooperação nesse mundo do cybercrime. Você até tinha comentado, né, da força do Brasil, do leste europeu e da Rússia nesse setor de fraude, Sim. né? Então, assim, é um dado assim bem preocupante saber que o Brasil está no topo aí das fraudes. E isso a gente vê, a população vê no dia a dia, né? Recorrentemente, vários esquemas de fraude, e aí muitas vezes sai várias tecnologias, vários tipos de MFA e a fraude continua acontecendo. Sim. É até engraçado você falar essa do MFA, que numa empresa a última empresa que eu trabalhei de CLT, eles permitiram eu fazer esse teste para quebrar o 2FA. E aí eu criei um modelo diferente que hoje tem. Hoje no mercado o que eles fazem é um proxy, pega a sessão e quebra o 2FA. Só que isso tem muitas formas de mistigar. O que eu fiz foi um pensamento muito mais simples. Eu faço a engenharia social, eu pego os dados, só que no back-end eu faço todo o login no Google, Microsoft, e vou pedindo a informação para o usuário, o OTP e tudo mais. A única dificuldade que eu tive era só quebrar a ofuscação para fazer essa automatização no back-end. Uhum. Contra esse tipo de coisa da quebra do 2FA não tem solução. Sim. Não tem. Agora, a parte do que hoje é vendido no mercado, que é a parte de você interceptar a sessão, aí tem muitos meios de você mitigar isso daí. Agora, essa daqui, literalmente, você está literalmente com o site direto e o usuário passando para você a informação. Então, assim, essa parte de tecnologias e tudo mais, aí vem a parte do capitalismo, né? De mercado, de demanda, né? Que todo mundo quer vender produto. É. Só que hoje o principal produto de segurança hoje é o técnico, é a pessoa. Não adianta ter software, não adianta nada. Isso daí eu falo para todo mundo que
talvez 20, 30% no máximo. O resto é pessoas. E sem isso não tem solução. Se não adianta você comprar uma solução e achar, não, eu tô seguro. Comprei a mais top aqui, Gartner, e pronto, vou ficar Não seguro. tem jeito. Não tem jeito. Eu me lembrei até de uma coisa, André. O que que você acha, Milton? Quando a empresa precisa fazer um pentest na aplicação, só que ela nunca realizou nenhum tipo de teste, não tem ideia do nível de segurança do sistema, mas ela quer fazer um teste no Firewall ou no WAF. É, eu falo assim que pentest hoje, que nem eu me especializei muito em regra de negócio. Quando eu faço um pentest, eu compreendo o negócio da empresa. Porque às vezes tem um fluxo ali que é uma vulnerabilidade e só que ninguém entende que aquilo, só a empresa entende que aquilo é uma vulnerabilidade. Então, no caso de fazer um pentest no WAF, alguma coisa assim, é assim, cara, que nem para mim que eu vejo no mercado, quase 100% das vulnerabilidades que foram em fraudes grandes é fluxo e regra de negócio. Não existe em NIST, a WASP, não tem nada disso aí. Simplesmente os caras detectaram ali que aquilo dá para fraudar e faz. Então não vai ser nenhum tipo de tecnologia que vai barrar algo que você está permitindo. Exato. E é que nem eu também falo muito que hoje talvez a única barreira de segurança hoje é um SOC CIEM com uma equipe muito bem definida. Porque você já tem que ter a visão que o cara já está na sua casa. Ele já entrou, não tem jeito, ele vai entrar. Você tem que detectar que ele está ali. Isso aí é uma das coisas principais que eu falo hoje de segurança. O Red Team e o Blue Team tem que trabalhar junto. Extremamente Porque um vai junto. simular o cybercriminoso e o outro tem que simular a defesa. Porque na hora que acontece de verdade, é isso que acontece. Sim. A prática real é essa, né? E você falando de Blue Team, Red Team, olha, eu acho que todo Blue Team deveria ser Red Team e vice-versa. É. E principalmente o Blue Team. O Blue Team tinha que entender de Red Team mesmo. Ele Então, fica mais efetivo. muito É. mais efetivo. Porque o Blue Team, ele tá olhando muita coisa ali que ele não entende. Exato. E aí, se o cara de Red Team já entenderia. Então, é uma coisa assim que, para se pensar. Eu até comento, né? Até no Academy, nossa plataforma, eu falo, pessoal, a melhor forma de você aprender a defender, você tem que primeiro aprender a atacar. Sim, Porque se você aprende a atacar, para depois você defender, fica bem mais fácil. Porque você já sabe como que o atacante pensa, por onde ele vai entrar. Então, sim. até na hora que você está monitorando ali na hora de um SOC, você vai monitorar logs chaves. Porque você já tem o conhecimento, já tem a malícia do atacante, né? Isso Eu tenho dois amigos que é Blue Team, mas, cara, você olha pra esses caras e fala, cara, eles são Red Team fudido, foda demais. Mas eles estão trabalhando no Blue Team. E a empresa que eles estão trabalhando agradece, né? Porque os sim, caras são. desenrola, com Nossa certeza, Senhora. demais. É. Porque basicamente assim, como que você vai criar uma regra de detecção ali no seu SOC se você não está entendendo o comportamento do atacante o tempo inteiro? Uhum. E assim, eu não estou falando nem de nada muito avançado. Vamos falar algo mais simples. Se eu ganho acesso a um sistema Linux, a primeira coisa que o atacante vai fazer, ele vai tentar identificar com qual usuário que ele caiu ali dentro do sistema Linux. Uhum. Então, muitas vezes ele vai dar um ID ali para ver qual o nível de usuário que ele tem. Então, isso pode ser aplicado a uma regra de detecção. Sim. Né? Uma coisa simples, tem outras coisas mais sofisticadas, mas só vai conseguir fazer essa prevenção se você entender o que o atacante vai fazer quando ele tiver esse primeiro acesso aqui no ambiente. Um exemplo bem simples. A cada 7 dias aqui na HackerSec a gente recebe mais de 500 mil ataques só direcionado a nós. A nós. Aí você pega uma empresa, sei lá, financeira, saúde, Aham. quanto eles recebem a cada 7 dias. E aí cai naquilo lá. Você tá lá, beleza, tô monitorando, tô aqui no SOC monitorando. Você não tem a malícia do Red Team, vai passar. Sim. Vai passar. E outra coisa também que eu vejo que é muito falho, e são duas áreas, que nem Red Team e Blue Team, principalmente essas duas áreas, que é o tempo de permanência do cara na empresa. Porque, para mim, para o cara literalmente viver a empresa, ele tem que estar recebendo muito bem e estar um bom tempo na empresa. E ter essa liberdade de poder ir e vir dentro da empresa. Aí sim ele vai ser muito eficiente. Mas hoje você vê que o giro de cadeira é gigantesco, então é difícil. O que tem é o processo documentado, o cara que chega tenta continuar aquilo, mas o cara não está vivendo a empresa. Então, para ele fazer novas regras no CIEM, para o Red Team encontrar vulnerabilidades de fluxo, que nem na empresa que eu trabalhei muito tempo lá, tinha um legado lá que tinha 8 anos. De tanto que eles me deixaram livre dentro da empresa,
eu encontrei aquela vulnerabilidade que era. Eu poderia transferir dinheiro do bolsão financeiro da empresa indefinidamente. E tava Nossa. lá a vulnerabilidade, mas era aquilo de tanto que eu fiquei hipnotizado, tanto tempo que eu fiquei ali, e essa liberdade que eu tinha, eu consegui encontrar isso. Então hoje é difícil essa permanência do pessoal na empresa e eu não sei quem que inventou esses processos que tem que ter, né? Porque uma empresa precisa ser organizada, mas engessa tanto o trabalho É. eu falo pesquisador, porque tem o técnico e tem o pesquisador. O pesquisador pode ser tanto de Blue Team quanto de Red Team. Esse cara devia ser totalmente tipo assim, cara, só vamos conversar, sei lá, no Natal. Você faz o que você quiser na empresa, assim, sabe? Deixa ele livre. Sim. Ia render tanto, ia Era ser uma top. abordagem bem diferente Uhum, e que deveria ser testada de fato. Querendo ou não, isso que você comentou, isso acontece muito porque, primeiro, falta profissional no mercado. Mas não é sim, só falta profissional no mercado, falta profissional bom no mercado. Porque tem um monte, principalmente o pessoal que está entrando agora no mercado, e eu até falo isso para eles, se vocês entrarem no mercado, chegar na empresa para uma entrevista e ir lá mostrar que você é especialista em rodar ferramenta, falando que você, sou especialista na ferramenta tal, tal, esquece, esquece. As empresas não precisam disso. sim. Se precisar, você só vai ser mais um lá dentro. Mas a pessoa que ela conseguir sair daquela caixinha de ficar rodando ferramenta e ser realmente essa pessoa que você está falando, pesquisador e não o rodador de ferramenta, é muito difícil segurar esse profissional, porque falta profissional. Então ele há uma competição gigante. O cara tá recebendo 15 mil, do nada ele tá recebendo 30, 50 e vai continuar sendo Sim, competido. sim. E é engraçado essa parte de rodar ferramenta, porque se você pegar um cara que manja de verdade, às vezes ele sabe usar a ferramenta que o cara desenvolveu, que nem o cara que desenvolveu sabe É, que ela é verdade. possível. É. Então tem esse lado também. Também tem esse ponto, é verdade, já vi isso daí também. Hamilton, agora uma outra pergunta. Agora, mudando até um pouquinho o foco. Falamos aqui dos problemas, principais problemas, como resolver e tal. Se fosse começar hoje a montar um time de cibersegurança ofensiva, de Red Team, para quem tá começando hoje, para as empresas que estão começando hoje, quais são as dicas que você daria para montar um bom time? Então, hoje, infelizmente, não é igual antigamente que o pessoal hackeava na prática para aprender, né? É, Então, tipo assim, você já está mitigando já um contexto operacional e de entendimento de sentido da coisa gigantesco. Então, hoje, o máximo que você pode chegar hoje talvez é o CTF, alguma coisa assim. é, Então, assim, eu acho que para uma empresa montar um time de Red Team, de Pentester, eu acho que tem que ter um líder e o cara que inspira ele, sabe? uhum, Esse povo, essas pessoas. Fazendo, pode ser certificação, pode ser com CTF, mas tem que ter um cara que tá ali inspirando e direcionando essas pessoas, porque eu acho que o mercado em si não cria esse pessoal. E vão criar a médio e longo é, prazo, ou seja, depois de 10 anos, aí não 15 adianta, anos, porque o cara vai ver que tudo que ele fez, é, tipo, não era bem assim, aí ele aprendeu com os erros. é. Mas agora, de imediato, talvez um líder, um cara que inspire, vai direcionando, e algo que o cara demorou 2 anos para aprender, o cara ensinou em 2 dias ali, porque ele deu o rumo certo, sabe? Que nunca existe rumo certo, mas ele coloca uma visão Com a diferente. experiência que ele já tem, né? Ele é um Então, mentor de fato que vai. Ó, esses erros eu já cometi. Eu vou te ensinar com os uhum. erros que eu já cometi o que você não deve cometer. É uma Eu puta falo de uma isso aí dica. muito porque eu sou assim, e não com empresa, é com qualquer pessoa que esteja conversando comigo, que está começando na área, etc. Até pela a minha vivência nesse mundo que eu ficava praticamente minha vida inteira ali no computador e tudo quanto é dúvida que as pessoas queriam tirar comigo, eu tirava. Não importa se a pessoa sabia nada ou muito. Então eu percebi que isso funciona muito bem. Então hoje, amigos que tá cheio de certificação, amigos foda, eles vêm trocar ideia comigo, eu dou uma visão diferente para eles e aquilo sempre tá alavancando, sabe? Sim. Que eu vejo E eles também têm que repassar essa visão, né? então, Essa é a chave. eu tento inspirar e dar o exemplo, né? É. Se eles estão fazendo Uhum. isso, Sim, eu já não sei, mas eu vejo esses dois pontos. Ou um tempo, ou uma pessoa centralizada que vai ajudando eles a seguir, que é sim. complicado. E um bom time de Red Team, quantas pessoas você acha que é suficiente para você começar? Então, eu acho que, no mínimo, assim, dois você vira um parceiro, mas eu acho que três é, no mínimo, assim, pra você começar sei lá, a ter, talvez, tomar conta de 4 empresas, talvez ao mesmo tempo, ou 5, às vezes, porque dá para você fazer vários trabalhos ao mesmo tempo. Porque, querendo ou não, um pentest, às vezes você contrata 3 meses, só que em 4 dias você já terminou o pentest, É, entendeu? Dependendo do contexto. sim. Então, dá para fazer. Eu acredito que dois, um só daria, mas fica Aí é. muito. É.
você não tem nem com quem trocar ideia, não tem nem um objetivo. Então, sei lá, no mínimo ali, eu acho que 3 seria bem bacana mesmo. Sim. E agora uma outra questão, né? A gente comentou isso até no comecinho que eu deixei escapar de tocar nesse ponto. Eu sempre falo, faculdade não te ensina cibersegurança. Só que ainda tem muita empresa presa a isso, a contratar quem tem faculdade, a esse modelo engessado. E outro ponto que você falou, tipo, às vezes o cara que é um bom player no CTF, às vezes é mais bom, geralmente é melhor. É melhor do que o cara da faculdade. Como que você vê isso na hora da contratação? Quais dicas que você daria para contratar um bom profissional? Então, isso é complicado mesmo. E eu falo assim, tanto contratar o profissional, como contratar uma empresa para fazer o pentest, Sim, o gestor fazer uma entrevista com a empresa, quem vai fazer o teste e tudo mais, que eu acho que deveria toda empresa fazer isso, viu? sim, E não é feito. A empresa simplesmente fala que vai fazer, mas nem sabe quem que vai fazer. sim. E então, essa parte que nem se você falar para mim fazer um CTF, cara, eu não entendo CTF. Eu não entendo, eu não conseguiria passar, acho que do CTF mais simples. Sim. Agora, se você me colocar para denegrir uma empresa, uma corporação, eu vou conseguir. Uhum. Então, são conceitos diferentes. É. E para contratar uma pessoa, cara, é, Tem é, muitos pontos, né? é muitos É, pontos. O principal que eu vejo é o cara me contar a história dele. É isso que eu vejo de importante, porque hoje, que nem hoje, se eu for fazer uma entrevista, se você me perguntar de conceitos técnicos disso, daquilo, coisa que eu vou no Google, no ChatGPT, na hora eu vou falar e vou falar que aquilo é dessa forma, não é o que o pessoal tá falando. Eu consigo, mas agora você fala em nomenclatura, diz, cara, minha cabeça esqueceu tudo. Eu vou sim. no Google para fazer coisas simples. Uhum. Então, assim, para mim, o mais importante é eu saber a história do cara. Uhum. Eu nem sei que ele o que ele fez hoje, se ele tem certificação, alguma coisa assim. Lógico que é importante, porque se você vê o CTF, certificação, você aprende muita coisa. Nossa senhora, muita coisa. Agora, se você tá entendendo o que você está aprendendo, é outra coisa. É. E então, eu geralmente vejo a história do cara. Quem foi o cara? Quem que é o cara? Que de fato a experiência é forjada na prática, né? Não é só na Exatamente. teoria ali no estudo ali, né? É o estudo Exatamente. que. O CTF é um bônus, a certificação é um bônus, a faculdade, sei lá, é um mínimo. Sim, Nos dias de sim. hoje, né? Eu acho que a maioria dos profissionais aqui na HackerSec nem tem faculdade. A gente considera mais certificação e experiência de mercado do Uhum. que faculdade, porque para nós, assim, é indiferente. A faculdade, Sim, né, sim. não te prepara nem para uma certificação mais básica possível, né? Um outro ponto que a gente considera muito também, eu acredito que você deva concordar, é o mindset ofensivo do profissional. Sim. Não adianta o profissional ter as skills técnicas e não pensar como atacante. Porque se você não tem essa habilidade da malícia, então você vai seguir o protocolo técnico, ou a metodologia, ou o framework, ou a ferramenta, né? Pô, dei um ponto barra aqui, rodei a ferramenta, não funcionou. E agora? E falei até recente, esses profissionais que seguem esse scriptzinho aí e não pensam como atacante, a IA tá aí, de olho nesses Sim, sim. profissionais. Vai ser rapidinho. Porque os bons vão usar a IA para auxiliar. E esses rodadores ali que só seguem script, metodologia, infelizmente, A IA vem para desorganizar o mercado também, é. que vai ter tanta vulnerabilidade que não vai dar conta. O negócio, assim, para os fraudadores vai ser uma beleza o IA, uma beleza. Mas nessa parte desse mindset que você está falando, o menino que está aqui, que veio aqui comigo, ele é um dos que, tipo assim, anos atrás, que eles estavam começando mesmo, começando como júnior. Eu sempre aponto que é ele que está aqui, mais um outro. Então hoje esse menino aqui tem um mindset ofensivo absurdo. E o outro também tá. E eram moleques que era júnior, assim, você não dava mais pela essa malícia, esse olhar e essa sede de entender as coisas, são caras que estouraram. Pô, essa daí acho que é a melhor dica para quem tá começando e para quem já está na área. É essa Sim, daí. E isso a gente não tem nada contra a ferramenta, porque você vai usar, tem que ser usado, mas a ferramenta, ela é um apoio pro profissional. é o mato alto, né, que nós falamos, né? E não é o profissional só operar se ele tiver a ferramenta. Sim. Então esse é o ponto. Bom, é isso aí, pessoal. Chegando aqui ao final desse bate-papo de mais um episódio. Excelente conteúdo que a gente abordou aqui. Eu acho que em todos os sentidos, tanto a parte de empresas, de erros, de como solucionar esses erros, o que você não tem que cometer, como que as empresas devem atuar, e até no final aqui que eu achei bem bacana essa parte mais acadêmica, mais de pessoas. Então, assim, eu acho que
Se você chegou até o final aqui, com certeza agregou muita coisa para você. Então, chega no final mais desse bate-papo, deixa mais algum recado aí, André? Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Não deixem de acompanhar o HackerCast. Deixem o seu like no vídeo e o mais importante, compartilhem esse episódio com os amigos de vocês no LinkedIn. Ajude na divulgação e na conscientização da área de cibersegurança. Que é isso que a gente está mais precisando. Hamilton, muito obrigado pela presença. Quer deixar mais algum recado aí pro pessoal? Fica à vontade. Eu agradeço o convite e, que nem eu falo, as pessoas talvez mais antigas que me conhecem, né, que meu nick é RPLHMD e no passado eu acredito que 70, 80% dos registros no Zone H, Aldas eram pela minha ferramenta. Então eu tenho muita história e talvez me chamem para contar mais histórias que eu tô aí, acho Com que desde o ano certeza. passado, Certeza. Pode ter com certeza. esse projeto para falar. Bacana, legal. Parabéns, Hamilton, aí pelo projeto aí. Com Obrigado. certeza é isso que o mercado está precisando. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Como o André falou, não deixa de se inscrever para os próximos episódios. Nosso objetivo aqui é sempre trazer pessoas que vivem de verdade cibersegurança para compartilhar conhecimento. Muito obrigado, até o próximo.